Então, gente, é, vamos dando as boas-vindas. Nós temos aí bastante gente para entrar, mas vão chegando, porque é importante que nós possamos cumprir o horário sendo previsto. Sei que todo mundo tem compromissos e precisamos, né, seguir aí com as pautas também pessoais de cada um, final de tarde, sexta-feira. Mas é isso, a pandemia traz um pouco dessa possibilidade de a gente estar numa sexta-feira, final de tarde, aqui de frente para uma telinha, porque aqui em Fortaleza, por exemplo, 8 horas tem que estar dentro de casa, não pode mais nem circular, né? Toque de recolher. Mas, enfim, Aqui é às 10. e às 10, aqui já foi 10, agora depois de um mês de lockdown total, abriu para as 8, né? Quer dizer, fechou a partir de 8. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Desculpa. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Nós estamos aí no exercício de viver online já há um ano. Nós, da Galeria da Imagem Brasil, eu e o Guilherme, especialmente, o Gentil é um assíduo e completo colaborador também, é quem vai hoje dividir conhecimentos aí com vocês, mas é sempre um prazer, já temos várias pessoas que estamos acompanhando, já nos vimos em outros momentos, e nós estamos hoje cumprindo uma pauta importante dentro de um projeto apoiado pela Lei de Emergência Cultural, que nos possibilitou algumas programações, como o painel da fotografia, uma exposição de um projeto que a galeria também tem, do Sol para Mulheres, e nesse nós temos essa contrapartida de palestras gratuitas e que abordam essa questão da alfabetização visual, de uma educação, de uma formação do olhar. Ontem nós tivemos um encontro com Osmar Gonçalves sobre a imagem contemporânea, né, dentro de uma proposta de um letramento visual, e hoje nós vamos ter a participação do Gentil Barreira, que eu agradeço muito de estar aqui com a gente. O Gentil vai falar sobre a sensibilização do olhar e a produção de imagens com celulares. Hoje todos nós somos portadores dessa câmera que nos segue, né, que nos acompanha o tempo inteiro com essa possibilidade de produzir imagens. E eu acho que essa experiência do olhar, por essa facilidade do celular, é importante que a gente aprofunde também os meios de produzir, como produzir melhores imagens, como ter mais atenção com essa circulação do que é que nós estamos produzindo. Então, vamos compartilhar aí com o Gentil dos seus conhecimentos. O Gentil é um fotógrafo cearense, já atua nessa área da fotografia, especialmente dessa, né? Não tem uma outra ocupação direta, fotógrafo sempre foi. E ele é um fotógrafo autodidata, começou a trabalhar as suas imagens a partir dos 11 anos, quando revelava seus filmes analógicos no laboratório, no pequeno laboratório, preto e branco, que fez na época, e aí, de lá para cá, montou estúdio, introduziu a fotografia digital em formatos digitais aqui no Ceará, teve a oportunidade de comprar uns backs digitais, que as câmeras ainda não tinham a autonomia do digital, mas sim acoplavam um back numa câmera de grandes formatos, então foi toda uma transição que ele acompanhou.
E o Gentil atua no mercado da publicidade, da moda, retratos, da arquitetura, e tem também um trabalho como expressão pessoal, um trabalho autoral, que está publicado em livros, tem coleções de museus, tem uma circulação a partir de exposições individuais e coletivas. Enfim, tem aí uma vasta experiência, tanto no campo comercial como no campo artístico. E hoje nós vamos ter esse momento de pensar um pouco nessas tecnologias e como elas nos estão oferecendo esse serviço de possibilitar essas nossas circulações mais intensas com as imagens que produzimos. Gentil, muito boa tarde, obrigada, Guilherme, obrigada a todos da Imagem Brasil. Esse projeto é apoiado pela Lei de Emergência Cultural, pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, do município de Fortaleza. Tá? Então, vamos começar, vamos seguir aí com a nossa experiência visual, espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigada. Boas-vindas. Boa tarde, sou Gentil, quem não me conhece, fotógrafo, e fui convidado pela Imagem Brasil, né, dentro desse projeto que já faz algum tempo, né, que a Imagem Brasil faz isso, compartilha, né, trabalhos artísticos de fotógrafos e também conhecimento, né? E aí, dentro desse projeto, eu me inseri, vou falar basicamente sobre o uso do celular de uma forma, das formas possíveis, né, e talvez de uma forma mais criativa, né? Então, nós vamos iniciar falando um pouco dessa história, né, para situar um pouco o celular na história. Estamos já vendo, tá, gente? Ok. Eu fotografei aí para vocês terem uma ideia de umas câmeras que eram usadas no começo do século passado, né? Umas câmeras que usavam filme, né? Ainda bem antigas, e eu coloquei ao lado da câmera, está passando, eu coloquei ao lado da câmera um pequeno celular, que foi um dos primeiros celulares que eu tive que tinha câmera, né? Porque o primeiro não tinha câmera, eu não podia fotografar. E depois veio essa novidade, eu achei sensacional, essa possibilidade, né, de você andar com a câmera na mão, que isso, inclusive, eu vou mostrar mais na frente algumas fotografias, né, e me empolguei. Inclusive, esse celular eu fiz uma foto logo no início e postei numa rede depois, uma foto antiga com um celular desse, e foi interessante porque o comentário foi o seguinte: mas com o equipamento que você tem, qualquer foto fica boa, né? Mas, na verdade, era esse celularzinho da Sony aí eu acho que era 2 megapixels, 1, pouco megapixels, uma coisa bem, bem pequena. E aí tem algumas câmeras, né, só para vocês terem também uma ideia de escala. Isso aí já são câmeras que eu trabalhei, essa Canon ainda tenho ela na mão, ela continua a funcionar. E uma coisa curiosa, é uma câmera 35, que eu acho curiosa, que ela tem mais de 40 anos na minha mão, funcionando, nunca foi a uma oficina, mas hoje eu continuo usando Canon digital, mas elas praticamente têm que ser trocadas a cada 2 anos, no máximo 3 anos. Com 3 anos elas já estão obsoletas, né, na digital. Uma câmera panorâmica, que usa um formato de negativo bem, bem grande, uns 6 por 17 centímetros. Alguns modelos
tipos de filmes, né, que eu utilizei. O filme 35, não sei se todos conhecem, chegaram a usar esse tipo de filme. Isso aí já é uma novidade, né? Você ter um filme na caixinha que você podia colocar na câmera muito facilmente, né? E os filmes 120, que vinham desse formato maior, já davam um pouco mais de trabalho de encaixar na câmera, tinha que ter um pouco de cuidado com a luz para não velar. Mas tinha uma coisa muito interessante, que era essa coisa que vocês estão vendo aí à direita, que são o resultado dessas fotografias, né? Que é essa coisa de esperar acontecer, né? Eu tinha que fotografar e dias depois revelava e via o resultado. Hoje a gente tem essa coisa sensacional, né? do telefone, das câmeras digitais, onde você vê o que é que fotografou. No caso do celular, você fica vendo o que é que está fotografando. Isso é muito interessante, né? Isso é um negativo daquela câmera grande, né? Da 6x17, da panorâmica. Um negativo preto e branco, uma foto que eu fiz no sertão. Aí já um negativo colorido, isso geravam cópias coloridas, né? O outro cópias preto e branco, naturalmente, a cópia colorida. E um pouco do equipamento de um estúdio, né? Isso aí, no caso, meu estúdio, para vocês terem uma ideia, né, de toda assim, quantidade de equipamento que a gente tinha que ter, né, para atender o mercado, né, de moda, publicidade, algumas coisas. Então, e é muito interessante, porque praticamente isso, hoje, né, foi colocado tudo numa caixinha que a gente anda no bolso, né? Não exatamente a mesma coisa, mas tem uma boa parte disso aí. Tipo essa câmera, né, que é à direita aí da imagem, ela é uma câmera que permite correções de perspectiva e tal. Hoje você fotografa com o celular e você pode fazer essas correções com um aplicativo. É um exemplo de uma produção, né, já na era digital. Eu estou com a câmera, esses fios estão conectando a câmera no computador para fazer o que o celular faz facilmente, né? Você aponta o celular para a cena e você tem a cena já toda, né? Isso eu fazia com o computador conectado com a câmera, né? Já isso é posterior a 2000, já nos anos depois de 2000, em 2000 eu comecei a usar o digital, né? Então eu tinha a cena para fotografar, abria na câmera, o Live View, né, e podia ver no computador. Mas era um equipamento caro, né, porque tinha que ter um computador, uma câmera que permitisse fazer isso, né? Isso tudo foi de uma forma muito simples e engenhosa, né, ao mesmo tempo, e sensacional. Eu admiro muito a forma como foi tudo isso colocado dentro dessas caixinhas, né? Inicialmente com esse pequeno Sony, depois uma revolução, os iPhones, né? Um iPhonezinho 4 aí me dava fotos maravilhosas. E aí nós chegamos a um ponto, né, de andar com essa câmera no bolso, para todo lado, né, a fazer fotos e principalmente selfies, né? É muito interessante essa coisa que praticamente não existia com as outras câmeras, né? Essa coisa de fazer selfies. E com o celular, a gente passou a fazer assim, uma infinidade de selfies, né? Todo mundo se fotografa, é muito fácil, é muito legal. E mais interessante ainda, essa portabilidade, né, dessa câmera, né? Você vê, são dois brincantes, né, do maracatu. Durante o carnaval, eles vão desfilar, estão prontos já dentro da avenida e estão com a câmera na mão, que é impossível isso, né? Eles estão lá, estão quase desfilando, então com a câmera, vão fazer fotos, talvez até no próprio desfile, né, ou antes do desfile, depois do desfile. E essa portabilidade eu acho sensacional.
Aí a gente entra nessa parte, né, que seria os cuidados, né, que a gente deve ter na hora de fotografar. Os cuidados na hora de fotografar com o celular, assim, o básico, né, o primeiro que eu acho que a gente tem que ter, como o celular é uma coisa que você anda com ele na mão, então muitas vezes a gente pega, até sem querer ou sem perceber, na objetiva, em cima da lente da câmera do celular. Normalmente eles têm duas câmeras, uma na frontal, que a gente usa mais para fazer selfies, e a que fica na parte de trás do celular, que você usa para fotografar paisagens, os amigos, né? O que você precisa fotografar. Então, essas duas câmeras são minúsculas, e muitas vezes a gente vai fotografar e elas estão simplesmente sujas, né? Empoeiradas. Né? Então, é interessante começar verificando isso, limpando essa objetiva que você vai usar, né? do celular. E para limpeza, você pode usar se não tiver, um guardanapo de papel macio, ou um lencinho desses de limpar óculos, uma flanela dessas de microfibra, limpa muito bem, né? Isso seria o primeiro cuidado, para você obter fotos nítidas. O próximo cuidado seria o cuidado que você tem com qualquer fotografia que você vai fazer. É uma câmera, como qualquer outra, você vai fotografar, então vou fotografar. O que é que eu vou fotografar? Essa cena. O que é que me interessa nessa cena? Então, ter cuidado com o que você está fotografando, o que você quer colocar nessa foto, o que você quer dizer com essa foto. E ter muita atenção com o desimportante. O que eu digo desimportante é interessante. Muitas vezes a gente fotografa e não está atento para o que está passando atrás, o que tem atrás do personagem que você quer fotografar, ou de uma árvore, né? Da paisagem. Isso é muito importante, porque o desimportante pode acabar com a sua fotografia. Muitas vezes, eu tenho um exemplo, assim, que não é exatamente um exemplo de fotografia com celular, mas eu fotografei o São Luís, o interior de um cine, São Luís, o primeiro Cine Ceará, numa época que ainda não existia digital. Eu fiz com essa câmera que vocês viram no estúdio, uma câmera de formato grande, uma fotografia que me deu muito trabalho. Inclusive, eu usei uma técnica de pintar com a luz e tal, e tudo bem, a foto ficou ótima, mas tinha uma luminária com uma lâmpada apagada, que não foi possível trocar, porque é no alto, é muito alto o teto dentro do cinema lá. E na época não foi possível trocar, na época não existia Photoshop para retocar a lâmpada apagada, e quando foi publicado o cartaz, a primeira coisa que as pessoas percebiam era exatamente a lâmpada apagada. O desimportante se tornou o mais importante. Não tinha a menor importância uma lâmpada apagada, mas se tornou a coisa mais importante. Por que não trocou a lâmpada? A lâmpada está apagada, era o comentário da foto. Uma foto que me deu trabalho, que ficou perfeita, mas tinha um desimportante lá. Então, ficar atento para isso. O que é que você tem na foto? O que é que você quer dizer? Você vai fotografar um cachorro? Então, fotografa o cachorro. Não precisa que apareça o poste, a praia, a casa lá atrás. Tenta chegar perto, tenta se baixar, tenta colocar na imagem o que é importante. Uma coisa também importante é você ter assim, saber onde você vai usar essas fotografias, né? Então, se você vai usar ela em alta resolução, em geral, os aplicativos que já existem de câmera no celular, ele lhe dá uma opção. No caso desse meu, a gente está vendo aí na tela, eu tenho uma setinha em cima, eu
puxo para baixo, ele me dá todas essas opções aí. Eu posso fotografar com o flash, sem o flash. Eu posso ativar o HDR, quer dizer, o HDR é o quê? Ele vai fazer um tratamento na tua imagem, é um filtro, né? Já pré-programado, onde ele vai melhorar muito a fotografia, por exemplo, nas áreas escuras, que não teriam leitura, você não ia enxergar. Ele vai resolver isso. Aí você pode configurar para ter HDR ou mais HDR ainda. E isso é uma coisa que você tem que ir fazendo. Você faz uma fotografia de uma cena e aí ativa o HDR para ver se fica diferente, ativa mais HDR. Aí você vai testando para ver como é que isso vai se comportando no teu telefone, né, na tua câmera, como resultado. Você tem a opção também, na maior parte dos telefones, tem essa opção de RAW e sem o RAW, né? Só o JPEG. O que é o RAW? O RAW é um tipo de arquivo que você pode tratar ele depois no teu computador ou mesmo no celular com você tem vamos dizer, uma amplitude maior, onde você pode ter mais melhorar a imagem de uma forma muito mais ampla, né? Você tem mais recursos. Um problema, quando você fotografa em RAW, naturalmente, como uma imagem que vai ter mais informação, ela vai ter mais espaço, vai ocupar mais espaço no teu celular, né? Vai ocupar mais memória, né? Então, é uma coisa a se pensar. Aí você tem os movimentos, né? Você pode fazer fotos com movimento, ela aparecer a pessoa se movimentando, e você pode gravar mais rápido ou menos rápido, automático, né? Aí você descendo mais, você pode ativar o timer. O timer é o quê? Você dá um tempo, clica e o telefone vai marcar um tempo para fotografar, para fazer o clique, né? E aí você pode programar para não ter isso, 3 segundos ou 10 segundos. Aí você coloca o celular lá num tripé ou em cima de uma mesa, apoiado em alguma coisa, corre e aparece na foto, ou para ter um tempo, para a foto não tremer. Tem várias aplicações isso, mas a principal é para você aparecer na foto, né? Em vez de esticar o braço e fazer um selfie, você pode colocar o celular num determinado local fixo e resolver isso. A outra opção é o formato da fotografia que você vai fazer, se a proporção é 4:3 ou essa proporção mais comprida, que é muito usada hoje, o formato das TVs atuais, é tudo esse formato mais longo, né? Isso são opções que você tem no programa, no aplicativo básico que tem no celular. No meu caso, é um celular com o sistema Android, né? Mas da Apple também tem a mesma coisa. E tem mais isso, quando você puxa a barra inferior para a direita, você ainda tem essas opções, os modos, né? Você pode fazer a foto panorâmica, a foto esférica, fotografar em câmera lenta, e fazer time-lapse. Time-lapse você programa para ele a cada 1 minuto ou cada 10 segundos, conforme o tempo que você programa para ele fazer. Algumas brincadeiras, né? E lentes diferentes. Esses celulares mais novos, que tem 3 lentes, você pode usar a lente que é grande angular, ou usar 2 lentes para fotografar o fundo e o primeiro plano, você tem desfoques. Então, você tem modos diferentes. A gente continua no básico, né? Nesse aplicativo que vem no. Puxando para a direita, a barra inferior, eu acesso também. Eu estava na câmera, né? Eu acesso o retrato. O retrato é uma opção que
na verdade, é um filtro que vem embutido já, onde quando você faz um retrato, ele fotografa nítido o rosto, vamos dizer, e o fundo fica levemente desfocado. Dá uma impressão de 3D. Assim, é interessante esse recurso, mas se você ampliar a foto no computador, você vai ver que o recorte não é tão bem resolvido. Então, é legal usar, mas com cuidado, que se você for usar depois essa foto num formato maior, você vai ver que tem essas imperfeições no recorte. E, por último, você tem a visão noturna, que é quando você vai fotografar à noite. Aí é como se ele aumentasse a sensibilidade, e ele expõe mais lentamente também. E aí você consegue captar fotos de uma forma mais clara, mais nítida, né, mais visível à noite. Eu não estou vendo o chat aqui, não estou sabendo se vocês estão acompanhando bem, mas acredito que sim, né? Tô acompanhando por aqui o chat. Qualquer coisa eu te dou um alô, gente. Pode Ok. seguir. Além da câmera que existe em cada celular, né, nesses celulares, já vem. Você pode baixar nesses aplicativos, né, vários aplicativos, milhares, inclusive, né, existem uns milhares de aplicativos para fotografar, para usar na fotografia, né? Essa aí é a tela do meu computador, do meu telefone, do que eu uso atualmente, né? E tem alguns aplicativos que eu uso. O Snapseed, e são gratuitos, todos esses que eu tenho aí são gratuitos. O primeiro aí, o Snapseed, eu vou até depois passar um vídeo, é um aplicativo da Google para você tratar a tua imagem, melhorar a imagem, a gente chama de tratamento, né? Mas eu uso frequentemente esse aplicativo, ele é bem intuitivo, é simples de usar, e eu consigo melhoras, né? Eu normalmente tento fotografar com o mínimo de filtro, para depois eu usar o filtro que eu quero. E assim, desses aplicativos que a gente... Bom, para mim é o mais básico e o mais útil assim, para melhorar a fotografia, em muitos aspectos, a gente vai ver alguns depois. Tem umas coisas interessantes também com o celular para fotografar, que eu uso com alguma frequência, que é conectar a minha câmera, que é aquilo que eu fazia antes no estúdio, né? Conectar a minha câmera com o celular. Esse Canon Camera Connect, eu conecto a câmera no meu celular, fico vendo o que é que a objetivo da minha câmera está fazendo, eu coloco ela em outro lugar e posso fotografar, posso comandar a câmera em tudo, o tempo de exposição, diafragma, foco, tudo. Eu acho sensacional. O celular se torna um controle remoto da minha câmera. No caso, eu uso Canon, mas pode ser Nikon, Sony, outras câmeras, eles têm esses aplicativos. O outro é um aplicativo para fazer fotos, vamos dizer, simplificando, né? Fotos borradas. Porque, normalmente, o aplicativo da câmera, do celular, ele faz a foto, assim, ele tenta baixar, aumentar a exposição, mas dificilmente vai ficar borrado. E aí, quando eu quero borrar isso propositadamente, eu uso esse slow shooter, né? Que ele faz um clique de forma lenta. E aí eu tenho aquelas fotos borradas, que é uma pesquisa que eu sempre fiz, usei na minha câmera, e aí achei muito interessante quando achei esse aplicativo e posso usar também. O PhotoScan já é
um aplicativo para fotografar um documento, você precisa fazer e para ficar perfeito, perfeito, ver todos os cantos, todos os quadradinhos, enxergar todas as letras. Esse aplicativo é muito legal. Você põe em cima do documento, se for maior, ele vai fazer 4 fotos, ele pede para você movimentar a câmera, o celular, e depois ele junta e você tem como se tivesse escaneado o documento. Esse manual câmera é um outro aplicativo de fotografia que a câmera fica totalmente manual, fica exatamente como eram minhas câmeras antigamente, toda manual. Aí assim, inclusive ele pode ter até o som do clique da câmera antiga, é interessantíssimo. E a outra coisa que é um equipamento que eu tinha, que é o light meter, né, que você medidor de luz, eu media a luz com um equipamento caro, a câmera não tinha, eu tinha que ter um medidor manual, e aí saía medindo a câmera, onde o modelo estava, ou na cena e tal, e eu baixei um aplicativo, eu tenho esse medidor no celular também, eu posso medir a luz. Ponho o ISO, que é a sensibilidade, né, que eu quero, e ele vai me dizer o tempo de exposição e o diafragma. É um medidor de luz digital. Né? Esses são de alguns aplicativos, né, que eu uso, mas existe N outros. Né? Por exemplo, tem um outro aí que é as minhas coordenadas, que eu tenho até usado. A gente tem mapeado algumas árvores na cidade, tentando mapear para árvores mais antigas, maiores, mais bonitas, a gente tem tentado mapear e para tornar essas árvores imunes ao corte. Então, o que é que a gente está fazendo? Fotografando e georreferenciando, marcando as coordenadas geográficas. Esse aplicativo, Minhas Coordenadas, ele já coloca as coordenadas na fotografia. Na hora que eu fotografo, ele já anota lá e fica anotado em cima da fotografia. É bem interessante para quem está fazendo algum trabalho nesse sentido. Aí a gente tem um vídeo daquele aplicativo, né, do Snapseed, de uma imagem que eu fotografei um fim de tarde aqui na beira-mar, e inclusive publiquei essa foto depois nas mídias, e vocês vão ter uma ideia do que é que isso aqui é a fotografia, né? sem filtro. Aí eu vou clicar aqui e vocês vão acompanhar o tratamento no Snapseed. Abri o aplicativo, estou procurando a foto na minha biblioteca, achei a foto. Primeira coisa, o HDR, que é aquele tratamento que eu falei que o telefone pode fazer. O meu estava desabilitado. Aí eu vou fazer um ajuste manual, né? Cada item, né? O brilho, o contraste. Realçando os brilhos. Abrindo um pouco a luz nas sombras. E, por último, esquentando um pouco mais a imagem. Aí eu dou um OK, aí tá OK. Mas aí eu ainda não estou satisfeito, eu continuo. Aí eu vou escolher áreas localizadas para dar uma saturada, né? No céu, ó, o céu ficou mais azulado. Escolho um ponto ali mais embaixo, amarelado. Ó. E aí eu posso ir dosando. Por último, eu vou deixar a foto mais nítida.
A gente voltou, né, para o começo. Não, continua. Não, eu continuo, ainda deu mais uma... Salvando a imagem, aí ele gravou tudo que eu fiz e salva a imagem. Clica no espaço. Isso, pronto. Certo. Aí a gente passa por um outro aplicativo, esse que inclusive me surpreendeu, eu não sabia que existia, né? Que é interessante. Quando você clica para fotografar, você aperta naquele ponto onde fotografa, então abri no aplicativo do próprio celular a câmera, aperto no botão para fotografar, ele faz uma foto. Se eu segurar, se eu simplesmente apertar e ficar segurando, ele faz uma sequência. Mas faz uma sequência incrível, é impressionante como ele faz rápido e bem feito. Aqui eu coloquei só uma parte das imagens, mas você segura e ele faz a sequência. Aqui a gente tem outra imagem, também já que eu tratei naquele mesmo aplicativo, para vocês terem uma ideia. A captura normal e um pouco de exagero, né? Assim, né? Você acentuando os contrastes, a saturação das imagens, né? Isso feito no celular, totalmente no celular. Isso aqui é um exemplo daquele aplicativo que eu falei, você fotografa e aí ele coloca o georreferenciamento, né, com data e tudo. Eu fiz essas para vocês terem uma ideia. E aí eu vou falar um pouco, vou mostrar para vocês um pouco do que eu faço com o meu celular, né? Eu uso bastante o celular, principalmente no deslocamento rápido ou de bicicleta, eu não vou andar com uma câmera pesada, e ele me dá muita comodidade, né? Mas a gente tem que, como eu falei, a gente tem que ter atenção no que está fazendo para não colocar coisas desimportantes, né? Tem uma coisa que é muito interessante na fotografia, para você obter fotografias boas, você tenta ficar com a fonte de luz nas suas costas, o sol, a luz, porque as coisas vão ficar bem iluminadas, né? Mas, muitas vezes, a gente tem que mudar esse ponto de vista para obter uma coisa mais interessante. Por exemplo, se eu tivesse ficado de costa aqui, a gente não teria obtido essa imagem, né? Essa silhueta da bicicleta. Eu não tenho a bicicleta perfeitamente definida, mas eu tenho uma silhueta que me diz que é uma bicicleta. Outra também de contraluz, né? E reparem que eu tento colocar a bicicleta num local da foto que me dá um espaço. A bicicleta, se ela fosse andar, ela continuava para a vista, tem um espaço para andar. E outra coisa também é que o desenho da bicicleta está livre, para você ver que é uma bicicleta. Ele não está em cima da mocinha que está andando lá atrás, ou atrás do poste, ou com uma planta na frente. Nem sempre a gente consegue eliminar todos os desimportantes, né, na cena, mas a gente tenta achar esse lugar, se movendo, se baixando. E aí é um pouco dessas andanças que eu faço na cidade, levo a câmera, né, no bolso e vou fotografando. Sempre deixando espaço, mostrando o cenário que eu quero mostrar, onde a bicicleta está, mas deixando nítida a bicicleta também. Mas tem uns momentos que eu resolvo fazer alguma coisa mais, vamos dizer, criativa, né? Onde não tem uma bicicleta aí, tem uma água, criar alguma coisa que gere também
desconforto inicialmente e leve a pessoa a pensar o que é isso, né? Uma poça d'água, eu parei a bicicleta e fotografei assim, de cima para baixo. Uma coisa também muito interessante para mim é usar o celular para documentar coisas do meu dia a dia ou de coisas que eu acho interessante, importantes, né? Por exemplo, uma das coisas que eu me envolvo é com um grupo que protege as árvores da cidade, né? E em alguns momentos a gente planta e eu tento documentar essa atividade dos meus companheiros do ProArvore, né? E é muito interessante, porque eu vou para lá para trabalhar, mas não preciso levar uma câmera pesada e ficar preocupado com a câmera está no meu bolso. Esse rapaz está de costas também, o Heraldo, sempre leva a câmera, sempre faz fotos e faz uns registros bem interessantes também. Tem um momento de descanso dessa dupla também do ProArvore, que a gente estava plantando árvores, mudas de árvores lá no Parque Rio Branco. Eles fizeram um trabalho durante anos, essa turma aí, tem várias outras pessoas, mas eu achei interessante esse momento dos dois, a Ângela principalmente, que é uma pessoa muito importante nesse movimento, um exemplo. Uso também o celular para falar do meu trabalho, né? Para vender o meu trabalho, para mostrar o meu trabalho. Isso aí é uma ampliação de uma foto feita com câmera, uma impressão, que é uma coisa que a gente faz, a Imagem Brasil faz isso, impressões em fine art, impressões em papel de longa permanência, fibra de algodão. E aí eu fui falar disso, fotografei com o celular, que fica fácil para postar nas redes para falar disso depois, né? Muitas vezes eu estou fazendo fotos com a minha câmera, nesse caso aí eu estou no sertão, mas tiro o celular do bolso e faço uma foto daquela coisa que eu estou fazendo para poder enviar rapidamente, para ter uma mobilidade, né, como o próprio nome do equipamento diz. E ele é muito versátil, né? Eu consigo fazer coisas tanto da paisagem como coisas bem próximas, né? Assim, para quem estuda botânica, ou insetos e coisas, você consegue fotografar rapidamente, chegar muito perto, fazer fotos macro, né? E com uma qualidade que me impressiona. Esse meu telefone não é novo, é um telefone que já tem alguns anos que eu uso. Fico imaginando esses novos aí. Agora, a gente tem sempre que pensar também, não é só fotografar tudo que vê na frente, mas pensar além também, ver algumas coisas que, além daquilo que está posto ali na superfície. Né? No caso, é bem isso aí. É no Museu da Fotografia, uma exposição do acervo do museu, uma fotografia do Mário Cravo que reflete o museu, né? Eu achei interessante essa coisa do reflexo. E a própria fotografia, muito emblemática, muito interessante. Outros momentos eu me surpreendo também com a imagem e por ter o telefone no bolso, por ter aquela câmera, eu posso capturar, né? Eu não sei se dá para vocês, se todos vocês conhecem, estão percebendo o que é isso. Mas eu estou no estúdio, aí ouço um barulho lá na rua, o rapaz passa vendendo chegadinho, batendo aquela triângulo, né? Eu ouvi o barulho do chegadinho, vou comprar chegadinho. Aí eu chego lá fora para comprar o chegadinho, ele abre a tampa da lata que vem o chegadinho, e aí quando eu olho dentro, eu digo, que coisa linda. Aí pego o celular, peço a ele para fotografar e fotografo. Quer dizer, se eu não tivesse com o celular no bolso, provavelmente eu não teria gravado essa imagem, né? São chegadinhos, ou cavaco chinês lá na Paraíba, ou biju, né, no sul.
E o selfie, né? O selfie sempre, né? De todos nós, né? Eu faço alguns, em alguns momentos para divulgar meu trabalho também. Isso aí é uma residência artística que eu passei no Crato, o meu trabalho que eu participei da exposição. Isso foi no final de 2019. Para falar das impressões que a gente faz lá na Imagem Brasil, são fotos do Chico Albuquerque, que a gente, desde o início do digital, a gente fazia cópias para ele. E um selfie, assim, metido criativo, né? Assim, não saindo um pouco do óbvio, né? Eu usei a minha sombra, que estava projetada na parede, por trás de uma planta, né? Então, pensar também em coisas diferentes, né? Além daquela coisa só do rosto, assim, parado na frente da câmera, né? Uma das possibilidades que a gente tem no próprio aplicativo, né? Eu fui fazer uma foto do Castelão no dia de jogo, e a câmera do celular me permite aquela coisa do panorama, né? Que a gente viu lá no começo, né? Você põe o telefone, clica e vai girando, aí ele junta tudo isso. Há 20 anos atrás, era um verdadeiro milagre da tecnologia. A Apple criou um programa que custava caro para fazer isso. Hoje em dia, a gente faz no celular com a facilidade, com a perfeição, na mão. Eu fico maravilhado com isso. Isso aí eu também uma panorâmica feita do mesmo jeito, lá do Castelão, é o ambiente de trabalho da gente lá nas impressões, né, na sala de impressão, no lugar que eu trabalho frequentemente. E aqui é uma possibilidade curiosa, que eu vou dar uma dica para vocês, que é uma coisa que eu descobri, eu não sei se todos vocês já sabem, mas eu vi essa coisa curiosa da sombra, da água assim na areia, um pouco d'água com o vento, mas queria ter muito barulho do vento, eu queria ter um som. Aí eu coloquei no meu celular uma música para tocar, o mais alto possível, no aplicativo de música dele, que é um trecho de uma música belíssima do Cristiano Pinho, que é um grande compositor cearense, e aí eu passei a gravar o vídeo. Aí o vídeo grava o som automaticamente. Aí ele passou a gravar o som do próprio telefone. E por último, eu ando com o celular e às vezes eu acho essas coisas assim e fotografo. E a gente pode guardar para mandar um recado para alguém quando a gente quer mandar um recado, né? É isso, pessoal. É um pouco do que eu tinha para dizer para vocês. Posso responder alguma pergunta? Maravilha, gentil. Obrigado. Antes de dar uma olhadinha no chat aqui, eu vou só fazer um informe publicitário para valorizar aí o trabalho do professor, né? Quem gostar do trabalho do Gentil, quiser acompanhar mais, ele sempre está postando essa produção feita com celular também, pelo Instagram. Aqui está uma das imagens que ele mostrou lá no vídeo. E tem um vídeo da trajetória do Gentil, chamado Sais de Prata, que faz uma retrospectiva da produção entre 1970 e 1990. Esse vídeo está no YouTube e também está disponível para vocês acessarem a partir do perfil dele, tá?
No chat tem algumas... deixa eu abrir aqui. Tem dicas de aplicativos, o Emanuel e o Rogério, a Eveline também falam que usam o Snapseed. Eu acho que é um dos aplicativos mais populares, né? Porque tem toda essa gama de ferramentas para fazer o tratamento. Janer Santos diz que um excelente app para georreferenciamento e navegação é o Maps.me, onde ele mostra a navegação e coordenadas offline, bastando usar o GPS do celular. Legal. A Heloísa pergunta, ela fala primeiro, ótima aula. Gostaria de saber se usa aplicativos após tirar a imagem, já tira a foto com o aplicativo. Após tirar a imagem. Existe, O né? tratamento é após. Você faz a foto com o aplicativo do próprio Android, né? E joga. Depois eu uso o Snapseed. Mas por que, gente, que você prefere fazer assim? Qual é a sua opção de não interferir na imagem quando vai fazer a captura? Porque se eu fotografo, vamos dizer, neutro, eu posso depois escolher o tratamento que eu quero. Porque se eu deixar para ele fazer automático isso, ele vai fazer o que quiser, que muitas vezes não é exatamente o que eu quero, né? Por exemplo, o HDR tem várias gradações quando eu faço isso manualmente. Eu posso fazer mais suave, o contraste, a saturação. Eu posso fazer de uma forma que eu acho conveniente, enquanto no automático não, ele simplesmente vai ter os parâmetros lá automáticos, que nem sempre é o que eu acho mais interessante. Mas muitos os tratamentos automáticos são muito bons também. Tem, inclusive, no aplicativo uma opção, várias opções automáticas, né? Que você pode também optar por elas sem fazer essa sua personalização de tratamento, né? Tem uma coisa que é interessante. O aplicativo o próprio aplicativo do celular, esse básico que já vem, ele já permite muitos tratamentos, muita coisa. O melhor aplicativo é o que a gente usa, é o que a gente está acostumado a usar. Todos eles praticamente dão as mesmas possibilidades, são muito parecidos. Parece que o pessoal, antes de lançar um, olha do outro, é uma coisa interessante, mas são muito parecidos. Agora, qual é o melhor para mim? É o que eu sei usar. O que eu uso com mais frequência, ele se torna mais amigável, mais fácil de usar, é o que eu uso mais. E quando lançaram o Snapseed, eu baixei ele, tinha um outro. Aí eu comecei a usar o Snapseed, aí terminei não usando mais os outros e fiquei nele, porque ele atendia o que eu queria, tem até além do que eu preciso, então eu fiquei nele. Mas tem muitos outros aplicativos. O próprio Photoshop tem o Photoshop para o celular, tem o Lightroom, tem todos os aplicativos que existem também para ser usado no celular. E uma coisa, eu estou aqui interferindo nas perguntas, mas aproveitando aí as dicas também. Às vezes as pessoas já querem capturar uma imagem, pensam no trabalho em preto e branco, e aí capturam a imagem no preto e branco, mas eu acho que é também uma opção de você fazer o arquivo original e depois fazer a sua decisão, né? Porque numa hora em que você quer transformar isso, se for a captura definitiva, não dá certo, não é isso? Até porque quando você depois, posteriormente, vai mudar para preto e branco, você tem N opções para mudar isso. Em vez de ter só uma já fixa, que ela capturou em preto e branco. Você pode transformar a tua imagem colorida num preto e branco com mais contraste, com menos contraste, as altas luzes com definição ou não, né? As baixas luzes com definição ou não. Tá? Então, eu prefiro fotografar neutro e depois resolver isso na mão. Tá, só mais uma questão aqui, antes do Guilherme continuar. Eu vejo muitas pessoas fazendo as fotos e aí elas pegam o arquivo e transferem no WhatsApp, nesses canais de rede.
E essa resolução que vai na rede é totalmente diferente do que a câmera capturou, né? Então, para você compartilhar os arquivos que você tem na sua câmera, tem que baixar ou para o computador ou mandar pelo e-mail para ela poder garantir que vai ter a resolução que você capturou do máximo, não é isso também? Só explicando. Sim, normalmente, por exemplo, o meu celular ele tem 12 megapixels, né? A captura dele, máximo, né? E quando eu transfiro isso, compartilho pelo WhatsApp, ele baixa para uma resolução mínima, fica uma coisa pequena que vai, depois, se eu quiser ampliar ou imprimir e tal, vai perder. Então, guardar o teu arquivo original e transferir direto para o teu computador ou via e-mail, né, onde no e-mail você decide se vai compartilhar ele com toda a resolução original ou menor. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem celular no mercado, já a venda já funcionando, de 100 megapixels a imagem. 100 megapixels no WhatsApp não existe, não tem nem como mandar no Facebook, ou até no e-mail, porque o e-mail, por exemplo, o meu é limitado a 20 megapixels. Se eu fosse mandar uma foto, não ia ter que usar um aplicativo para poder fazer isso. Então, é recomendado você guardar todas as imagens, fotografar sempre na resolução máxima e baixar para o seu computador e guardar isso numa pasta. Sobre isso, a Eveline está dando a dica que no Telegram e no e-mail não pede resolução. O José Ângelo também está falando que no WhatsApp a gente pode enviar imagens como anexo. Eu não sabia disso, legal. Que aí você transfere como arquivo e não pede a resolução. Legal. Para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Jefferson, que pergunta: Gentil, qual a sua opinião sobre os filtros de Instagram e os demais aplicativos? Esses aplicativos que você escolhe alguns filtros personalizados, né, para colocar nas imagens. Esses filtros que existem no Instagram, basicamente, eles são parecidos com esses filtros que a gente tem nesse aplicativo, no Snapseed. Eu não uso, porque antes de postar, quando eu abro o Instagram e vou postar a imagem, eu já tenho a imagem resolvida, tratada. E eu nunca uso esses filtros, mas eu já olhei e eles são interessantes também. Alguns até diferentes, você cria como uma imagem antiga ou coisa parecida, desfoque, simulando filmes. É muito interessante a gama de filtros que existe, mas normalmente eu não uso. A Juliane mandou uma mensagem aqui no chat. Ela pergunta: Gentil, você pode comentar um pouco a problematização da fotografia feita no celular contra na câmera? O que você acha sobre fotógrafos que leem as imagens feitas pelo celular como tendo um valor diferente? A academia chama o celular, a câmera, né, de instrumento, né? Não é de instrumento, tem outro termo, né, para isso. Mas é interessante. Eu acho que é só se é uma câmera ou um celular, é só um instrumento. Sabe? Por exemplo, eu citei no início que eu coloquei uma foto feita com celular e a pessoa comentou que com esse equipamento toda foto fica boa. Quer dizer, muitas vezes a pessoa não sabe nem se foi feita com o celular, a câmera, a foto, ou com uma câmera dessas DSLR ou de alta resolução. Tá? Não dá para saber. Tem gente hoje trabalhando só com celular, muita gente. Então, eu acho que não invalida, é fotografia do mesmo jeito. Só muda está me fugindo a palavra aqui, mas só muda a câmera. Na verdade, no celular tem uma câmera embutida dentro. É um celular, é uma câmera que tem um celular que liga o telefone, que liga na internet, mas para mim não tem diferença. E é tanto que o que eu publico, duvido que alguém possa dizer o que é que eu fiz com o celular e o que é que eu fiz com a câmera. Está tudo misturado.
Ainda mais agora esses celulares novos que vêm também com a opção de uma tela objetiva e né, mais de uma câmera, que aí você consegue ainda mais misturar essas diferenças entre uma câmera, uma DSLR e um celular, né? Inclusive, tem fotógrafos que só usam agora o celular, tem pessoas, tem inclusive uma brasileira, a Luísa Dor, que fez um projeto incrível com mulheres, né, com mulheres importantes no mundo, só com celular. Tem gente que posta no Instagram só imagens com celular, profissionais, que optaram como meio de expressão celular. Então, acho que essas diferenças do dispositivo, né, da captura, da forma de captura, está um pouco caindo por terra, né? Um certo preconceito do que é uma imagem de câmera ou não, embora o analógico, né? Todas essas formas tradicionais, as artesanias fotográficas, tudo isso está junto nesse momento da contemporaneidade, né? Nada se perde, né? Teve até aquela menina, acho que ela é do Rio Grande do Sul, que fez as 10 capas da Time. É a Luísa Dó, exatamente. Isso, né? Então foi ela, né? Ela fotografou mulheres em vários lugares do mundo, né? E ela foi achada, inclusive, pelo o Instagram dela, né? A Time Exatamente, ela foi contratada pelo Instagram porque ela só fotografava com o celular. Isso. O importante disso tudo é a atenção que você tem quando fotografa. Você pode estar fotografando com o celular, com a câmera, seja com o que for, mas uma foto fica boa quando você faz com atenção. Isso. Gente, quer dar mais algum recado aí final, porque nós estamos já no tempo. Eu agradeço o convite da Imagem Brasil Galeria, oportunidade de dividir um pouco do que eu sei, e agradeço também a paciência das pessoas que ficaram ouvindo. Gente, espero que vocês tenham gostado aí. É uma introdução. É claro que um tema desse não se esgota num dia só, numa hora só, como nós tivemos. Esperamos depois a gente poder até ampliar um pouco essa opção para um estudo maior. Mas eu acho que é interessante pensar as imagens, pensar o que se produz, como o Gentil falou, né? Ver o que não é importante, às vezes um pedaço de gente que está passando aqui atrás, uma pessoa que passa, que fica só uma parte do corpo, uma situação que você não percebeu o que está acontecendo, um galho de árvore que sai de cima da cabeça que inesperadamente você, na emoção, não prestou atenção. Enfim, várias coisas que a composição da foto também já daria um outro tema para o estudo, mas é uma introdução, um olhar atento, né? Essa sensibilização do olhar com o nosso celularzinho aqui, companheiro de todas as horas, para a gente ficar um pouco mais atento no que nós estamos fazendo, né? Queria agradecer muito a participação de vocês, fico bastante grata mesmo pela frequência com que muitos de vocês têm acompanhado nossas programações. Espero vê-los sempre, espero que a gente possa sempre oferecer algum conteúdo que colabore com essa trajetória de cada um. Nós estamos muito interessados nessa questão da formação do olhar, desse cuidado de produzir imagens nessa contemporaneidade, e fazemos sempre esse esforço de refletir sobre o fazer a imagem, né? Não só tecnicamente, mas conceitualmente, como a gente falou, pensar o que você vai fazer, né? Por que eu estou fotografando isso? O que eu quero dizer com essas imagens? E pode ser uma câmera, um celular, mas a sua intenção por trás da imagem vai contar muito do que você vai compartilhar e do resultado do que você está fazendo, né?
Então, eu quero reafirmar aqui meus agradecimentos e agradecer também essa possibilidade de podermos estar compartilhando com vocês com esses recursos que nós tivemos acesso pelas leis de emergência cultural. E é isso, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode fazer uso do microfone. Eu gostaria de sugerir, Patrícia, mais aulas de celular, como você disse, que pode ampliar, porque, de uma certa forma, você até prometeu um tempo atrás, e essa foi a primeira vez que saiu alguma coisa, não é, que você propôs. Por que que não amplia esse programa sobre o celular, o uso do celular? Eu acho que seria interessante. Eu, então, sou interessadíssima nisso, porque é o que eu uso. Bom, espero que você tenha aproveitado alguma coisa, Silvia. Vamos pensar. Aproveitei, eu adorei, mas assim, eu acho que poderia oferecer Calma, mais. né? Com mais tempo, não é? De experimentar e trazer o resultado. A gente vai Com pensar certeza. nisso. Viu? Pois pense, por favor. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Silvia, alguém mais, gente, quer falar alguma Adorei. coisa? Obrigada, eu digo eu, e foi muito bom. Então, gente, acho que é isso. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos. Bom fim de semana.